bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, que você comente ao final do vídeo o que você achou e me siga nas redes sociais, tá bom? E pra você que é novo aqui, peço que você se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, tá bom? Faça parte desse canal e, obviamente, assista aos últimos vídeos também, tá? Que é muito importante. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Há uns meses atrás eu sugeri de fazer um vídeo contando casos reais aqui, true crimes ou não, e eu tive muitas respostas positivas e hoje eu decidi gravar esse vídeo depois de um tempão que eu sugeri. Então a gente vai começar com um caso que amanhã vai ser sanado, entre aspas, né? E eu queria muito que vocês, se caso gostem do vídeo, comentem o que vocês acharam. E, muito importante, se você tem algum tipo de problema em ouvir sobre esse tipo de história, não continua o vídeo, vai para outro vídeo, tá bom? Vamos começar o vídeo de hoje. Recadinhos antes de começar a contar o caso de hoje, eu queria dizer que esse vídeo é um teste. Então, caso esse vídeo ele tenha retorno, eu pretendo fixar esse formato de vídeo aqui pra gente gravar cada vez mais vídeos sobre true crimes ou histórias reais que realmente aconteceram. Então, talvez esse vídeo em questão ele não seja tão detalhado assim, justamente porque eu decidi gravar ele de surpresa. Então, vai ser basicamente um resumo da ópera. E o caso de hoje é sobre Claudine Blanchard e Gypsy Rose Blanchard. O caso aconteceu em 2015 no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E as duas, né, mãe e filhas, elas moravam numa cidadezinha chamada Golden Meadow, que na verdade é onde a Claudine morava. Claudine, ela tinha outros nomes, né, outros apelidos, como Didi, que era o que geralmente as pessoas se referiam a ela. Bom, a Didi, ela teve a Gypsy em 1991, aos 24 anos de idade, com o então namorado dela, que na época tinha 17, bem mais novo que ela, inclusive. Eles moraram um tempo juntos depois de casados, mas a relação deles não deu certo e ele então acabou separando dela. Um tempo depois, ela acabou levando a Gypsy, né, para outros lugares, para outras cidades, né, fora do convívio do pai. E acabou que ela distanciou eles dois, né, durante
2011, a Gypsy fugiu da mãe dela depois de conhecer um rapaz numa convenção. Então, nesse evento, né, que ela encontrou esse rapaz, a Didi descobriu e foi atrás dela e impediu, né, que eles ficassem juntos, alegando que ela era menor de idade, que não podia ter relações com ele. Bom, daí em diante a relação entre as duas começou a ficar mais difícil, cada vez mais difícil, porque a Didi começou a ser mais controladora ainda com a Gypsy. E foi aí que a Gypsy, ela conseguiu um computador. Não sei exatamente se foi o computador da própria mãe, mas ela começou a conversar com um rapaz numa rede social de namoro cristã. E foi aí que ela conheceu o parceiro do crime dela, o Nicholas Goldejohn, né? Eles orquestraram durante 2 anos o crime que seria, né, de dar fim à vida da própria mãe para poder se livrar dela. Eles se conheceram e, como eu disse, em 2 anos eles planejaram se encontrar. Eles se encontraram acho que uma vez e tiveram relações durante esse encontro. Depois, né, veio de fato o último encontro que aconteceu, e teve o fatídico, né, fim da Gypsy. No caso, a Gypsy e o Nicholas, eles combinaram do Nicholas ir até a cidade onde eles moravam, né? Elas duas moravam, e entrar à noite na casa e cometer o crime. Para isso, a Gypsy, né, deixou as portas da casa dela abertas à noite para que ele pudesse entrar. Com o sinal dela, ele entrou na casa e fez o que tinha que fazer, e os dois acabaram indo embora. Porém, quando eles chegaram na casa do Nicholas, eles decidiram, no caso ela deu a ideia deles postarem uma mensagem na rede social dela, no mural do Facebook, para alertar as autoridades e pessoas próximas de que a Didi, ela não estaria mais viva. Então eles postaram: a faca morreu. Sim, assim mesmo. E algumas pessoas, né, no caso, uma amiga da Didi, que ela conheceu numa convenção, ela viu a postagem e ligou pra ela. Como ela não atendeu, ela decidiu ir até, né, a casa dela. E aconteceu da polícia ir e ficar lá na frente da casa. E foi aí que a polícia entrou na casa e viu que a Didi estava morta, né, e a Gypsy desaparecida. Então começou a investigação e procura pela Gypsy, porque supostamente ela não poderia sobreviver sem estar na cadeira de rodas, sem os medicamentos. Então, né, durante um tempo, a polícia acabou rastreando de onde saiu aquela mensagem e descobriu o endereço dos dois, né? Então, eles prenderam os dois. Nesse momento de tudo, apesar deles terem sido presos, eles não acreditavam, pelo menos ela não acreditava que seria presa, muito por ela ter sido criada numa realidade completamente absurda, né, fantasiosa, de conto de fadas, e de que o mundo não seria assim tão difícil para ela. Porém, ela acabou sendo presa com o Nicholas, e no julgamento ela quase foi condenada à prisão perpétua, também junto com o Nicholas, que essa foi a sentença dele. Porém, os advogados dela conseguiram reverter a pena, alegando que ela sofria de síndrome de Munchausen por procuração, no caso, a Didi. Então, ela acabou sendo uma vítima da própria mãe, que foi diagnosticada, né, com síndrome de Munchausen por procuração, que é quando você induz sintomas físicos de doenças para que você tenha alguma atenção da outra pessoa, nessa outra pessoa, né, por você cuidar dela. E elas ganharam muitas coisas com isso: viagens, benefícios, dinheiro. E muitos acreditaram que ela era cúmplice da própria mãe, mas no caso ela foi vítima. E nesse caso ela acabou pegando 10 anos apenas de prisão, apenas entre aspas, né? Porque você pensa, uma pessoa ficou presa durante quase a vida toda dela numa cadeira de rodas e ainda pega mais 10 anos de prisão. Porém, de hoje saiu um trecho da entrevista que ela deu, a Gypsy deu pra People, alegando que não queria ter feito aquilo, que a mãe dela deveria estar na cadeia no lugar dela, pagando pelo que ela fez. E isso realmente não é o certo.
ficou muito surpresa. E nesse caso foi criada uma série